Olha o que nós temos aqui de volta. Trabalhar com geometria espacial, a parte de poliedros. Um poliedro convexo, essa é a informação que eu tenho. Um poliedro convexo tem 6 faces. Ó, tem 6 faces e 8 vértices. Um poliedro convexo, eu tenho 6 faces e 8 vértices. O número de arestas. Ora, eu nem preciso desenhar a figura. É só lembrar a proposta. Vamos fazer amor a 2. Pronto. É a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2. O que que eu tenho aqui? Certo? O que que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, um poliedro convexo tem 6 faces. Então, essa quantidade aqui é 6 faces e 8 vértices. 8 vértices. O número de arestas. Então, ele quer saber quem é você. 8 mais 6 é igual a aresta mais 2. 14 é igual a aresta mais 2. Desloco 2, então eu tenho 14 menos 2 é igual ao número de arestas. 12 é igual a A, que é o número de arestas. Conclusão, eu posso chegar e dizer que o número de arestas é igual a 12. Então eu tenho, nessa questão, nós temos 12 arestas. Então nessa questão, nós temos 12 arestas. Era isso que ele queria saber. Então vamos ao item. Então vamos marcar o item D de delícia. Então nós temos aqui o item D. Essa foi a questão de número 4. Vamos ver o que diz a questão de número 5. Diz assim: num poliedro convexo, o número de arestas excede, quer dizer que passa, o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então vamos. Num poliedro convexo, o número de arestas, o número de arestas excede o número de vértices, em 6 unidades. Ele quer calcular o número de faces. Então, a nossa proposta é decente. A nossa proposta diz: vamos fazer amor a 2. É isso que nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar essa relação. Quem eu conheço e quem eu quero determinar? Vamos lá. Quantidade de vértices, não sei. Mais quantidade de faces, não sei, que é o que ele quer determinar. Quantidade de aresta, está aqui, V mais 6. Então, quantidade de aresta, V mais 6, mais 2. Daqui nós fazemos o pituzinho, nos livramos do número de vértices, implica que o número de faces é 8. Pronto. É isso aqui que a questão estava pedindo. Se você lembrar da relação, a questão sai logo. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de aresta mais 2.
ele diz que num poliedro convexo o número de arestas excede ao número de vértices em 6 unidades. Então o número de arestas é o número de vértices mais 6. Então, ó, V mais F, não sei quem é V, não sei quem é F, deixa indicado. O número de arestas, você bota. V mais 6. Cancela e o número de faces é 8. Então vamos ao gabarito. A questão de número 5 está no item D de dado. Pronto. Essa é a resposta da questão de número 5. Olha o que eu tenho na 6. Na sexta questão. Um poliedro convexo tem 3 faces, ó, 3 faces com 4 lados. 3 faces com 4 lados. Então ela tem 3 o quê? Quadrangulares, né? Quadrados. 2 faces com, ó, 2 faces com 3 lados. Então são triângulos. 4 faces com 5 lados. Então são pentágonos. Calcule o número de vértices desse poliedro. Nós temos as seguintes figuras. Nós temos quadrangular, certo? Nós temos, ó, nós temos quadrangular. Então nós temos aqui quadrangular, um quadradozinho, né? Pronto. Nós temos triangular. Então nós temos figura triangular, certo? Nós temos figuras triangular. E temos figuras pentagonais, certo? Temos figuras pentagonais. Pronto. A ideia, senhores, fechadinha, certo? Então nós temos essas figuras, ok? Pronto. Nós temos quadrado, nós temos triângulo e temos pentágono. Ele diz, né, na questão que ele tem um poliedro convexo com 3 faces com 4 lados. Então, estão 3 faces com 4. Então, nós temos 12 lados. 2 faces com 3 lados. Então, 2 faces com 3 lados. Então, gera 6 lados. Figura plana. 4 faces com 5 lados. 4 faces com 5 lados. Então, nos gera 20. Lembre, o número de arestas, é a metade do número de lados. Aqui, nós temos o número de faces, que é 5, 9. Então, nós temos 9 faces. Quando você soma esse rapazinho aqui, quando você soma, eu tenho 18, ó, 20, ó, 20, 32, ó, 20, 38. Então, eu tenho 38, certo? O número de aresta é a metade do número de lados. Eu tenho 38 lados. Então, o número de arestas é a metade do número de lados. Então, o total de arestas vai ser 19. Então, vamos ver o que nós temos. Temos total de arestas, temos o total de faces. E agora, nós podemos, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Aplicar o que nós queremos. Aplicar o quê? A proposta decente. Que proposta é essa? Vamos fazer amor a 2. Amor a 2.
Então, eu tenho, ó, vamos ver quantidade de vértices, quantidade de faces, que é igual ao número de arestas, mais 2. Do nosso conhecimento, sabemos o número de vértices? Não. Nós sabemos, certo? Nós não sabemos o número de arestas. Nós sabemos o número de faces. O número de faces, tá certo? É 9. Nós sabemos o número de arestas, que é 19. Então, substituindo, não conheço o número de vértices, mais o número de faces substitui por 9. Isso é igual ao número de arestas, que é 19, mais 2. Então, o número de vértices vai ser igual a 21 menos 9. Fechando a questão, o número de vértices vai ser igual a 12. Então, esse poliedro, ele possui 12 vértices. 12 vértices. Lembrando, para calcularmos o número de arestas, para calcular o número de arestas, eu calculo, imagino as figuras planas e verifico quantos lados vai gerar cada figura. Depois eu começo a colar. Cada 2 lados, quando eu colar, vai gerar uma aresta. Então, o número de arestas sempre é o número de lados sobre 2. 38 lados, então eu tenho 19 arestas. Então, o item correto está no item C. Lembre, essa é a questão de número 6. Então, a resposta correta é o item C de casa. Aqui nós temos, amigo, a questão de número 7, que diz assim: um poliedro convexo, ele tem, um poliedro convexo, ele tem 15 faces triangulares. 15 faces triangulares. Uma face quadrangular. 7 faces pentagonais e 2 faces hexagonais. Eu quero o número de vértices. Então, nós temos, certo? Então, veja aqui comigo. Então, vamos lá. Nós temos triângulo, figura que eu tenho. Então, eu tenho triângulo, certo? Eu tenho quadrado, tenho quadrado, tenho pentágono, certo? Tenho pentágono, tenho pentágono. Então, vamos fazer aqui só uma ideia. Então, eu tenho pentágono e também tenho hexágono, certo? Tenho hexágono, certo? Tenho hexágono. Pronto. Então, são as figuras planas, certo? São figuras planas que vai envolver o poliedro. Então, vamos verificar uma por uma. São 15 faces triangulares. Então, são 15 faces triangulares. Uma face quadrangular. 7 faces pentagonais. 2 faces hexagonais. Então, eu posso dizer que o número de faces vai ser 15, 16, 23, 25. Então, eu tenho ao todo 25 faces. Então, nós temos ao todo 25 faces.
Vamos determinar agora o número de arestas. O que é que eu faço? Eu vou determinar o número de lados, como se eu tivesse essas figuras planas. 3 lados. Então, multiplica por 3. Então, gera 45. Multiplica por 4, porque tem 4 lados. Então, gera 4 lados. Multiplica por 5. Então, eu tenho 35. Multiplica por 6. Então, dá 12. Então, eu tenho 5, 9, vamos ver aqui. 5, 9, 14, 16. Vai 1, 4, 7, 8, ó. 5, 9, 14, 16. Vai 1, 5, 8, 9. Então, eu tenho 96. O quê? 96 lados. Ora, meu amigo, o número de arestas é a metade do número de lados. Então, se eu tenho 96 dividido por 2, então o número de arestas é igual a 48. 48. O número de arestas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou para a proposta, certo? Eu vou para a proposta decente. Ó, eu vou para a proposta decente. Ok? Então, vamos ver o que diz a proposta decente. Vamos fazer amor a 2. Sendo que o V é o número de vértices, F é o número de faces, A é o número de arestas e 2 é uma constante. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Então, vamos substituir. O número de vértices é desconhecido, mais o número de faces, 25. O número de arestas, 48. Mais 2. Não esqueça, mais 2. Número de vértices, eu vou ter 50. 48 mais 2, 50. Menos 25. Então, a quantidade de vértices, na realidade, é igual a 25. Então, esse poliedro, ele possui 25 vértices. Faces 25, arestas 48 e o número de vértices é 25. Então, 25 está no item A, é o nosso gabarito. Então, a resposta correta é o item A. Veja o que nós temos mais aqui. É a mesma coisa. Vamos fazer amor a 2. Diz assim. O número de vértices de um poliedro, olha, ele está falando o número de vértices de um poliedro convexo, possui apenas 12 faces triangulares. Só isso que ele diz, ó, o número de vértices de um poliedro convexo que possui apenas 12 faces triangulares é. Então, vamos começar. Me diz uma coisa. Faces triangulares. Certo? Faces triangulares. Então, veja aqui comigo. Só triângulo, né? Pronto. O amigo está dizendo que você tem 12 faces triangulares. Só isso. Essa aqui é a quantidade de faces. Se eu multiplicar por 3, isso vai dar 36. Se eu multiplicar por 3, vai dar 36. 36 o quê? Lados. 36 lados.
nos leva o número de arestas. Por quê? Porque o número de arestas é o número de lados sobre 2. Então, eu tenho, na realidade, nós temos o quê? 18 arestas. Cada 2 lados, quando eu faço a colagem para construir o sólido, o poliedro, cada 2 lados gera uma aresta. E agora, como é que nós vamos concluir? Vai para a proposta. Vamos fazer amor a 2. Sendo o V representa o número de vértices, o F o número de faces, A o número de arestas e 2 é uma constante. Colocando de volta, colocando os valores que nós conhecemos, nós vamos ter, certo? Então vamos ter vértice, não conheço, mais face, 12, aresta, 18, mais 2. Vértice vai ser igual a 20 menos 12. Então, o total de vértices nos dá como sendo 8. Então, nós temos 8 vértices. Temos 8 vértices. Era essa a pergunta da questão. Ele quer saber o número de vértices. Então, resposta correta, 8. Isso aqui está no item E. Então, resposta correta é o item E. Olha o que nós temos aqui. Se um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices, ele possui 20 faces e 12 vértices. Então, o número de arestas desse poliedro é. Então, lembrando, são 3 elementos. V, deixa eu colocar a relação de Euler aqui. A relação de Euler é essa daqui. Vamos fazer amor a 2. Então, vamos fazer, certo? Amor a 2. Ora, então, nós vamos, bem simples de entender. Pronto. Essa é a relação que nós vamos trabalhar. V é a quantidade de vértices, F é a quantidade de faces, A, quantidade de arestas, e 2 é a constante. Sempre 2. Observando as informações, ele diz, certo? Essa questão ele diz, ó, se um poliedro convexo 20 faces e 12 vértices, então 20 faces e 12 vértices. Ele quer saber quantas arestas. Ele quer saber o número de arestas. Então, eu tenho 12 mais 20. Isso nos leva a aresta mais 2. 22 menos 2, que eu desloco para cá, isso é igual ao número de arestas. 20, certo? Então, 20 dá 32, né? Que dá 32. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer as contas direito.
12 mais 20 dá 32. Menos 2, isso aqui é o número de arestas. Então, 30 é igual a A. Então, a nossa resposta é: o número de arestas é igual a 30. Nessas condições, eu tenho 30, certo? Nessas condições, eu tenho 30 arestas. É essa a pergunta, a dica da questão, que ele quer saber, certo? Ele quer saber o número de arestas, certo? Ele quer saber o número de arestas. Então, resposta: o número de aresta está no item D de dado. O que nós temos aqui, amigos? Ele diz que o número de vértices de um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Olha o que nós temos aqui. Nós temos faces triangulares, certo? Nós temos faces triangulares, faces quadrangulares, faces pentagonais e faces hexagonais. Então, nós temos faces hexagonais. Então, faces hexagonais. Ele diz, são 3 faces, certo? São 3 faces. Aqui são 3, certo? Aqui são uma, aqui uma e aqui 2. Então, o número de faces nos leva 3, 4, 5, 7. Então, eu tenho 7 faces. Para saber o número de arestas, multiplica pelo número de lados. Calcula o número de lados. Então, vamos ver aqui quantos lados nós temos. Aqui nós temos 9, aqui nós temos 4, aqui nós temos 5 e aqui nós temos 12. Então, o número de lados vai ser 13, 18, 30. São 30 lados. Então, o número de arestas é a metade. 15 é sempre a metade do número de lados. Ora, sabendo isso aí, nós temos agora a nossa proposta. Sabendo isso aí, nós temos a nossa proposta. Qual é? Vamos fazer amor a 2. Então, fica simples até demais para fechar a questão. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de vértices? Desconhecida. Quantidade de face? 7. Quantidade de aresta? 15. Mais 2. Então, o número de vértices é igual a 17. 17 menos 7. Então, o número de vértices, certo? Nos leva a 10. Então, ele quer saber, nesse caso, qual é o número de vértices. Então, 10. O item correto está no item B de bola. Item B de bola. Meu amigo, é só exercitar. Até a próxima.